O pessoal mais novo nem deve entender o que significa isso, correção monetária, mas saiba que é ruim. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Turquia está sofrendo um colapso econômico agudo que pode ser doloroso e pode acabar com uma Venezuela ou uma Argentina em muito pouco tempo. A Turquia é um belo país entre a Ásia e a Europa, numa região que é das ocupadas há mais tempo pela raça humana, tem uma geografia privilegiada, o país é majoritariamente muçulmano, mas apresenta uma versão bem moderna e menos restrita das regras de convivência muçulmana, é de fato um país secular. E do ponto de vista econômico, o país tinha tudo para deslanchar completamente até 2016. Sim, entre 1980 e 2000, a Turquia também enfrentou inflação alta, de até 140% ao ano, e era frequentemente comparada com o Brasil na época, embora a inflação brasileira tenha atingido picos ainda mais altos. Mas a Turquia tomou uma decisão correta em 2001. Decidiu dar autonomia ao Banco Central, impossibilitando o governo de imprimir dinheiro, forçando-o a cortar gastos. O Banco Central precisou aumentar muito a taxa básica de juros entre 2001 e 2002, mas assim conseguiu controlar a inflação no início dos anos 2000, cortou os zeros da moeda e a partir daí o país viveu um grande período de crescimento econômico. Com a economia estabilizada, uma razoável estabilidade política, a Turquia tinha um ambiente propício para negócios. Embora não faça parte diretamente da União Europeia, tem acordos econômicos vantajosos com o bloco, além da proximidade geográfica, o que facilita tais negócios. Ao mesmo tempo, o país possui mão de obra barata e qualificada. Então, muitas fábricas de automóveis e indústria pesada em geral migraram da Europa para a Turquia, aproveitando todos esses benefícios e causando uma enorme melhora econômica no país. Além disso, a Turquia é um polo turístico enorme, com inúmeras atrações para vários tipos de turistas, desde turismo de praia, turismo de aventura, turismo histórico, religioso e muito mais. Tudo isso a poucos minutos de viagem dos principais centros da Europa. É um dos maiores destinos turísticos do mundo e turismo, você sabe, também gera muito dinheiro, muito crescimento econômico. Como resultado da indústria e do turismo, a Turquia experimentou um crescimento contínuo e forte entre o início dos anos 2000 até 2016. Mas tudo que é bom dura pouco. Em 2016, houve uma tentativa de golpe na Turquia. O exército tentou tirar o presidente Tayyip Erdogan do poder à força. Não conseguiu, mas daí o presidente se sentiu no direito de tomar medidas mais autoritárias para conter futuros golpes. Primeiro, se afastou da Europa, posto que havia a desconfiança que o golpe teria sido gestado por lá. Depois fez uma série de reformas legais que incluíram um referendo para dar mais poder ao presidente, que acabou sendo aprovado por ligeira margem em 2017. O afastamento da Europa e o autoritarismo crescente do governo geraram problemas econômicos cada vez mais comuns. Foi afastada de vez a possibilidade da Turquia entrar na União Europeia, algo que vinha sendo visado pelo país há bastante tempo e era a expectativa de muitos empresários. Erdogan, com seus novos poderes legais, poderia agora interferir no Banco Central e fez isso com força, nomeando e renomeando os presidentes do Banco Central até forçarem eles a baixar os juros para estimular a economia. Isso não pegou bem para os investidores. Além disso, a repercussão violenta a grupos opositores fez com que fossem impostas tarifas punitivas pela Europa e pelos Estados Unidos contra a Turquia. Isso levou a uma onda de pessimismo. Muitos projetos que estavam sendo criados na Turquia com a perspectiva de uma entrada na União Europeia, por exemplo, foram cancelados. Além disso, as maiores dificuldades de exportação e importação fizeram com que o valor da lira turca diminuísse repentinamente, o que deixou muitas empresas locais que tinham dívida em moeda estrangeira em situação ruim. Erdogan então começou a fazer a única coisa que poderia, começou a imprimir dinheiro para ajudar as empresas turcas entre 2018 e 2019. Isso fez com que o valor da lira turca caísse muito. A inflação começou a subir muito, como acontece toda vez que se imprime muito dinheiro.
Pior, em 2020 veio a pandemia, e aquelas empresas que já não vinham bem das pernas desde 2016, por conta do aumento do endividamento, tiveram um baque grande. Lembra, na pandemia, as principais áreas afetadas foram a indústria e o turismo. A indústria retraiu devido à quebra de cadeias de suprimento e a incerteza futura sobre a economia mundial. O turismo, diretamente devido às restrições de viagem. Exatamente as duas forças econômicas do país foram atingidas diretamente. Isso significa que o Banco Central teria que aumentar ainda mais a taxa de juros, causando ainda mais desemprego e piorando ainda mais a economia para sobreviver esse período da pandemia. Erdogan poderia ter feito isso, ter aumentado a taxa de juros, cortado gastos do governo, a mesma receita simples que funcionou em 2001 e gerou muita riqueza e prosperidade. Porém, esse tipo de medida econômica é uma pílula amarga. Muita gente perde o emprego, empresas quebrariam, a economia turca como um todo sofreria. A inflação cada vez maior só piorava, e o fato é que com a inflação aumentando, o povo turco fez a coisa que todos os povos fazem quando enfrentam hiperinflação. Começam a poupar em outras moedas. Dólar, euro e até Bitcoin foram usados pelos turcos como reserva de valor, enquanto a inflação no país entrava em espiral. Pior, o governo, enfrentando a concorrência da própria população, não conseguia mais comprar dólares com a lira turca para pagar suas dívidas em dólar e em outras moedas estrangeiras. Como todo político socialista, ele preferiu uma solução heterodoxa. Se a solução maluca anterior não funcionou, experimente uma mais maluca ainda. Dessa vez vai funcionar. São famosas últimas palavras de economistas. A solução dessa vez foram depósitos garantidos. A população compra dólar porque, embora o governo ofereça 14% de juros ao ano em empréstimos, a inflação era de 36%. Esses foram os números de 2021. Então você perdeu dinheiro emprestando para o governo, mesmo com juros altos de 14%. Melhor comprar dólar, ou Bitcoin, ou euro, não ganhar nada de juros, mas pelo menos não perder a inflação. Então o governo turco propôs o seguinte: ele pega emprestado com o cidadão turco em lira, oferecendo 14% ao ano, mais a depreciação da moeda. Ou seja, o que aqui no Brasil, na década de 1980, era chamado de correção monetária. O governo paga uma taxa de juros além da inflação. Veja, isso passa a ser interessante para o investidor, né? Considerando esses números de 2021, a inflação foi de 36% ao ano, então o rendimento total seria 14% em cima de 36%, o que daria 55%. Muito melhor do que 0% na moeda estrangeira. E para o governo da Turquia nem é tanto problema, porque, lembra, a lira turca eles podem imprimir o quanto quiserem para pagar essas taxas mais altas. Solução brilhante, não é? Não, de forma alguma, porque a correção monetária vai fazer lá o mesmo exato que fez aqui no Brasil, garantir a aceleração da inflação. A correção monetária é basicamente o mesmo que aumentar os juros, mas ao mesmo tempo incorporar moeda nova na economia. Isso acaba impedindo que os juros diminuam em algum tempo e mesmo a inflação. A tendência é que cada vez esses valores aumentem mais. Medidas desse tipo têm o condão de não apenas não resolver problema algum, como piorar a situação. A inflação agora tende a ser maior e crescente. O governo chegou a liberar informações que dariam conta que a lira chegou a se apreciar de valor, porque muitos cidadãos turcos estavam trocando dólares, euros e bitcoins pela lira turca para entrar nesse esquema. Mas rapidamente os economistas desmentiram essa suposta boa notícia. De fato, foi o próprio governo que vendeu quase metade das suas reservas em moeda estrangeira para dar essa impressão. O cidadão turco não confia no governo tanto assim para entrar nesse esquema Ponzi, e faz muito bem. A situação está mais crítica com a crise do gás na Europa, que também afeta a Turquia. Ela compra gás principalmente do Iraque e do Irã, mas não tem dinheiro para comprar todo o gás que precisa. Pior, uma falha técnica outro dia deixou um dos principais gasodutos inoperantes, forçando o país a fechar várias empresas e usinas de energia elétrica devido à falta de gás. As reservas do país já estão em situação crítica, falta gás, a inflação está disparando e o governo continua a se recusar a fazer a única coisa que poderia ajudar neste caso:
cortar despesas do governo, parar de imprimir dinheiro e aumentar os juros reais. Porque isso, embora seja o melhor para o povo, vai contra o interesse do governo. A Turquia pode se tornar a Venezuela do leste muito em breve. É um triste fim para um país tão bonito. Governos desde sempre tomam decisões absurdas no que tange a política monetária. Podem passar longos períodos se comportando bem, como fez a Turquia entre 2000 e 2016, mas inevitavelmente alguma hora o governo faz merda. A única solução é uma moeda que não dependa de governo. Felizmente, o Bitcoin está aí. Recentemente, o presidente de El Salvador visitou a Turquia. Quem sabe ele não leva boas ideias para lá. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!